Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de todos nós. Estamos aqui de volta para darmos continuidade às nossas leituras, hoje com o livro Fonte Viva, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. A lição que nós trazemos para hoje está lá no capítulo 116, Ir e Ensinar. Todos esses livros, todas essas leituras são baseadas no Evangelho de Jesus. Sempre traz um pequeno trecho, uma pequena frase, que a partir dessa frase é que Emmanuel passa a fazer os seus comentários. Neste caso aqui é do Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide e ensinai. Isso foi dito por Jesus. Emmanuel comenta da seguinte forma: estudando a recomendação do Senhor aos discípulos, ide e ensinai, é justo não olvidar que Jesus veio e ensinou. Veio de altura celestial e ensinou o caminho de elevação aos que jaziam atolados na sombra terrestre. Poderia o Cristo haver mandado a lição por emissários fiéis, poderia ter falado brilhantemente, esclarecendo como fazer. Preferiu, contudo, para ensinar com segurança e proveito, vir aos homens e viver com eles, para mostrar-lhe como viver no rumo da perfeição. Para isso, antes de tudo, fez-se humilde e simples na manjedoura. Honrou o trabalho e o estudo no lar. E em plena atividade pública, foi o irmão providencial de todos, amparando a cada um conforme as suas necessidades. Com indiscutível acerto, Jesus é chamado de Divino Mestre. Não porque possuísse uma cátedra de ouro, não porque eu fosse o dono da melhor biblioteca do mundo, não porque simplesmente exaltasse a palavra correta e irrepreensível, não porque subisse ao trono da superioridade cultural, ditando obrigações para os ouvintes, mas sim porque alçou o próprio coração ao amor fraterno e, ensinando, converteu-se em benfeitor de quantos lhe recolhiam os sublimes ensinamentos. Falou-nos do Eterno Pai e revelou-nos com o seu sacrifício a justa maneira de buscá-lo. Se te propões desse modo cooperar com o Evangelho, recorda que não basta falar, aconselhar e informar. Ide e ensinai, na palavra do Cristo, quer dizer ide e exemplificai, para que os outros aprendam como é preciso fazer. Ide e ensinai. Mais do que uma recomendação de Jesus, é um conselho. Mais do que uma determinação de Jesus para com os seus apóstolos, é um ensinamento. Jesus, com suas tarefas e com seus exemplos, nos exemplificou, assim como ele nos exemplifica até hoje. Quando nós pensamos em podermos falar ao público, falar às pessoas sobre o Evangelho de Jesus, muito mais do que conhecer o Evangelho, muito mais do que estar atento aos seus ensinamentos e aquilo que ele nos disse e que foi exemplificado tão bem pelos evangelistas Mateus, Lucas, João, Marcos, muito mais do que isso é nós podermos praticar o ensinamento de Jesus. A forma de ensinar o Evangelho de Jesus não é falando ou indo a púlpitos ou se apresentando como um grande conhecedor do Evangelho. A melhor forma de ensinar o Evangelho de Jesus é praticando. É claro que muitas vezes deixamos a desejar. Muitas vezes não nos exemplificamos, não nos mostramos de forma adequada como podemos fazer o melhor. Muitas vezes ficamos presos ao nosso orgulho, à nossa falta de humildade, à nossa arrogância, porque nos achamos superiores muitas vezes. E precisamos sim de humildade, a humildade que Jesus nos trouxe e nos ensinou.
Precisamos demonstrar, fazer com que as nossas tarefas de amor sejam de fato exemplificadas para todos aqueles que precisam conhecer o Evangelho do Mestre. Muito menos pelas suas palavras, mas muito mais pelas nossas ações, pelas nossas atitudes e pelos nossos momentos de caridade, onde podemos transformar o amor que Jesus nos ensinou, o amor que Jesus colocou nos seus exemplos, como uma verdade nossa, a verdade dos nossos corações. Vamos lá, vamos ajudar ao próximo. Vamos lá, vamos ajudar aquele que precisa mais do que nós. Vamos lá, vamos abrir os nossos braços e abraçar aqueles que precisam da nossa ajuda. Vamos lá, nós precisamos disso. Uma ação. Que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de todos vocês. Que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de todos nós. Que durante essa semana possamos, de fato, não só refletir sobre esses ensinamentos de Jesus, mas que comecemos a colocar em prática esses ensinamentos para que as pessoas possam ver em nós o exemplo do amor, o exemplo de Jesus e o exemplo do seu Evangelho. Ide e ensinai, ide e exemplificai. Que assim seja, graças a Deus.